Com a resposta católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se é possível receber a comunhão numa igreja ortodoxa. Bom, antes de tudo, vamos deixar bem claro. Igreja ortodoxa se entende uma igreja oriental que não está em comunhão plena com a igreja católica, ou seja, não está em comunhão com o Santo Padre o Papa, o Bispo de Roma. Porque, é evidente, existem católicos orientais. E esses católicos orientais que celebram a Santa Missa da mesma forma que os orientais celebram, nestes, nós estamos em casa e podemos comungar tranquilamente. Então, aqui, antes de nós respondermos, precisamos ter bem clara essa diferença. A pergunta não é se eu posso comungar numa igreja de rito oriental, porque é evidente, é possível comungar numa igreja de rito oriental, mesmo eu sendo latino. Por quê? Porque é a minha igreja, é a igreja católica, eles estão em comunhão com o Papa. Nós estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando das dioceses, das igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com o Papa. Pois bem, é possível comungar nessas igrejas? O Código de Direito Canônico nos dá uma resposta muito clara no cânon 844. E diz o seguinte, que só é possível para um católico receber a comunhão nestas igrejas onde existe validamente o sacerdócio e, portanto, a Eucaristia validamente consagrada, no caso de ser impossível, física ou moralmente, o acesso do católico a um ministro católico. Vou ler o cânon para deixar mais claro ainda. Sempre que a necessidade o exigir, ou verdadeira utilidade espiritual o aconselhar, e contanto que se evite o perigo de erro ou indiferentismo, é lícito aos fiéis, a quem for física ou moralmente impossível dirigir-se a um ministro católico, receber o sacramento. Vejam, não só da comunhão, mas da penitência, da Eucaristia e da unção dos enfermos de ministros não católicos em cuja igreja os ditos sacramentos existem validamente. Então, trata-se de igrejas onde estes sacramentos são válidos, ou seja, igrejas que têm a sucessão apostólica. Por isso, está respondida também uma outra pergunta. É possível receber a comunhão em igrejas protestantes evangélicas? A resposta é muito clara. Não. Definitivamente não. Por quê? Porque ali esses sacramentos não são válidos. Não há verdadeira comunhão eucarística porque não há sucessão apostólica nas igrejas evangélicas protestantes. Mas, padre, não é ofensivo dizer isso? Mas não sou eu quem estou dizendo. Os próprios evangélicos dizem isso. Eles não creem que seja transmitido de geração em geração, de um bispo para o outro, um poder para se consagrar à Eucaristia. Para os protestantes, qualquer pessoa pode celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia para eles é simplesmente um símbolo. Para nós católicos a coisa é bem diferente. E para os ortodoxos também. Ou seja, nesse sentido, nós católicos e as igrejas ortodoxas temos a mesma fé. Nós cremos realmente que a Eucaristia, a Missa, a Santa Missa, tem a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E que isso só é possível pela ação de um sacerdote validamente ordenado por um bispo que tem a sucessão apostólica. Pronto. Esta é a resposta da pergunta que foi feita pelo nosso aluno. Mas nós poderíamos expandir mais e explicar o cânon 844 por inteiro. O cânon também se dedica a responder o caso contrário, ou seja, não somente o fato de católicos poderem receber a comunhão nas igrejas ortodoxas ou igrejas onde o sacramento seja válido. Para esses católicos, só é possível em caso de impossibilidade física ou moral. Ou seja, impossibilidade moral quer dizer o seguinte,
eu não posso ir lá, porque senão me prendem. Fisicamente eu posso ir, mas eu não posso ir naquela igreja católica, porque senão os olheiros do partido vão me colocar na cadeia. Então, é moralmente impossível. Então, nesse caso, é possível receber a comunhão nessas outras igrejas, desde que não haja escândalo. Pois bem, e no caso contrário? Quando é que um ministro católico pode administrar o sacramento para pessoas que não são católicas? Bom, o parágrafo 3º do cânon 844 diz com toda clareza que para os fiéis das igrejas orientais, ortodoxas, que não estão em comunhão com Roma, e para fiéis de outras igrejas que manifestem a mesma fé e que tenham as mesmas condições das igrejas orientais, e desde que isso seja reconhecido pela Sé Apostólica, como por exemplo os veterocatólicos, né? Eles têm de fato os sacramentos válidos, como os ortodoxos. Pois bem, nestes casos, mas somente nos casos de pessoas assim, a igreja pode administrar os sacramentos para estes fiéis que pedirem livremente. Então, o cânon diz assim: se eles o pedirem espontaneamente e estiverem devidamente preparados. Então, é possível abrir as portas para eles se eles vierem pedir. Mas é necessário que sejam igrejas nestas condições. Quanto às igrejas protestantes evangélicas, o parágrafo 4 nos diz uma outra coisa. Para eles, só é possível administrar os sacramentos em perigo de morte e em circunstâncias especialíssimas. Vejam, diz assim, se urgir outra grave necessidade. Não somente isto, mas é necessário também que eles manifestem que têm fé católica a esse respeito. Então, no caso de um protestante, para que um protestante receba os sacramentos no perigo de morte, é necessário que ele, de alguma forma, manifeste que crê no poder daqueles sacramentos, coisa que, de alguma forma, faria com que ele deixasse de ser protestante, porque os protestantes não têm esta fé nos sacramentos como nós, católicos, temos. Então, assim, está mais ou menos respondida a sua pergunta a respeito da intercomunhão, ou seja, aquilo que antigamente se chamava de communicatio in sacris, essa possibilidade de se receber sacramentos em outras igrejas que não a Igreja Católica.